Abrisse a sua Bíblia comigo, nós vamos ler um texto em Efésios, no capítulo 6. We're going to read our Bibles in Ephesians chapter 6. Por comemoração e honra ao Dia dos Pais, hoje nós não teremos o culto à noite. In honor of Father's Day, we're not going to have our night service Só today, tem um detalhe com isso. but there's one detail. Se você não der pelo menos uma tarde memorável para o seu pai, If you don't give your dad at least a memorable afternoon, então vou marcar uma oração para você vir sozinho aqui you're hoje à going to noite. come pray by yourself at church. Eu me lembro que uma vez quando hoje a gente faz um culto à noite por mês, até porque algumas pessoas que frequentam esse culto, não todas, mas algumas delas nem podem vir pela manhã, algumas moram longe, outras trabalham. Today, we have one night service a month because people can't even come in E the aí, mornings. culturalmente, Then nossa igreja, culturally, em um passado assim um pouco distante, a gente sempre teve o culto no domingo à noite. Sempre era no domingo à noite. in the past, we used to have every Sunday service at E night. quando nós anunciamos que teríamos o culto pela manhã, não mais à noite, And when we announced that we're going to have the morning service, eu not me the lembro que night algumas service, pessoas, alguns homens, na verdade, especificamente uns 2 homens chegaram para mim, remember, specifically 2 of the men falaram came assim: to pastor, quando a gente não vem no culto à me. noite, Said, Pastor, when we don't come to the service parece at que a gente não night, foi na igreja, parece que a gente está em seems pecado, like né? we didn't go to church, like we're Então, in o senhor se sin. importa da gente fazer um grupo aqui de homens e vir aqui orar à Do noite? you mind if we come and pray here Falei, at com night? certeza não. was Venha, like, por of favor, course. venha orar, ore por Come mim, pray. ore por todos nós. Pray for me, pray for all of us. Vocês acreditam que eles nunca vieram uma vez They sequer didn't orar à come noite? once. Acho que depois que vieram no culto pela manhã, I think after they came to the service in the e morning descobriram que depois do culto você sai para almoçar, depois do almoço você tem a tarde inteira para descansar. and found out that after lunch you have the whole afternoon to Eu acho que eles rest, desistiram da ideia, não é they verdade? gave up on the idea. Porque tantas e tantas vezes a gente ficava no domingo, né? So many Principalmente no times. verão, 8 horas da noite, ainda tá claro lá fora. Especially in the summer, 8 p.m. it's still light E outside. aí a gente ficava no parque, no lago, na piscina, em algum lugar. We would stay in the park, lake, Assustava, pool. era 6 horas da tarde, tinha que correr para casa para tomar um banho, para chegar aqui na igreja. 6 p.m. you would rush home, take a shower and come to church. E naquela época os nossos cultos eram marcados para 7h30, para ver se conseguia começar às 8 horas. And back then we used to schedule the service for 7:30 to try E and eram start mais at ou 8. menos 2 horas e meia de culto. Então And os it was- cultos normalmente terminavam 10, 10h30 da noite. It was 2.5 hours of service. It would end at like 10, 10:30. Quer ver a reação das pessoas? People's reaction. Quantos têm saudade dessa época? How many Diga amém. miss that time? Say amen. Ninguém disse amém. No one said amen. Ai, glória a Deus por isso, na verdade. Culto à noite ok, né, gente? Para aqueles que querem e desejam vir. Night service is good for who wants to come. Ter um culto prolongado, assim, um culto especial também é ótimo. To have a long special service Mas is also todo great. domingo sair da igreja era 10h30 da noite. But every Sunday leaving church at Quando as 10:30 crianças não p.m. conseguiam dormir no culto, né? Some of the kids chegavam couldn't em sleep casa, in the service. They would Então get a gente home. tinha assim uma prática, lá em casa era muito comum, né? In my house, it was very Uma common. prática de receber uma notificação da escola toda semana que o menino estava dormindo na segunda-feira na classe. We had a notification from the school that our kids were sleeping in class Dormir on meia-noite para Monday. acordar às 6 horas da manhã. Um menino, imagina, o que vai acontecer, não é verdade? Sleep midnight, wake up 6 in the morning. Mas It's tem uma gonna happen. notícia boa para você. But I have good news for you. A gente não morreu por causa disso. We didn't die because of it. Estamos aqui We're here, firmes e fortes na presença do Senhor. strong in the presence of God. Efésios capítulo 6, eu quero ler um texto com vocês. Ephesians chapter 6, we're going to read a text Debaixo de together. algumas recomendações, eu acho que eu não resolvi ceder às recomendações, mas orar sobre elas. Under some recommendations, I decided to pray over these recommendations. O pai chegou para mim na semana passada e falou assim: pastor, você vai ministrar no Dia dos Pais? Eu falei Last assim, week, a dad came to me and said, Pastor, are you going to preach pretendo on dar uma Father's Day? palavra. And I said Não sei se ele yes. ficou com a imagem do Dia das Mães, né? Que no primeiro ponto da mensagem as mães já estavam chorando aqui na igreja. On Mother's Day, Durante a mensagem. when I was preaching, all the moms were crying Ele falou here. assim: pastor, porque o Dia dos Pais do ano passado o senhor bateu demais na gente. He said on Father's Day last year, É it was a sempre very assim, rough quem bate word. nunca lembra, quem apanha nunca esquece. Whoever takes the hit always Eu remembers, falei, right? não, eu vou orar sobre isso, quem So sabe o he Senhor nos dá uma palavra que a gente venha, né, a incentivar os pais, a estimular os pais, I e não no dia deles chamar a atenção de I'm ninguém. going to Né? pray for God to give me a word of encouragement for the dads. Versículo 1 do capítulo 6 de Efésios diz assim a palavra do Senhor: Ephesians 6, verse 1 through 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor,
Por isso, pois isto é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Thank you, Lord, for this Obrigado word. por esse dia tão especial. Thank you for this special Obrigado day. pelo significado desse dia, não apenas aqui nessa terra em que estamos, mas diante do Senhor. Thank you for the meaning of this day, not just on earth, but Ajuda-nos, before Senhor, a you. cumprir com aquilo que está no teu coração para cada um de nós. Help us to fulfill what's in your heart for us. Em nome de Jesus nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém. Tome seu Amen. assento. Obrigado, You queridos. can have a seat. Thank you. Dia dos Pais nunca é um dia feliz para todos. Father's Day is not a happy day for everyone. Tanto pais quanto filhos. Both dads and kids. Em dias como esse, On days like these, eles trazem à memória momentos difíceis que passaram na vida. they could bring to the memory difficult moments we went Trazem à memória situações e circunstâncias que acabam sentindo dor novamente. through. Remember circumstances that bring back pain. A gente acredita que todas as nossas memórias que diz respeito aos nossos pais, We believe that all of our memories that talk about our elas fathers, sem dúvida vão impactar e influenciar a maneira como nós seremos criados e a maneira como nós iremos desenvolver a nossa vida. without a doubt, they'll impact the way that we're raised and will develop our lives. Muitas dessas circunstâncias, elas vão moldar e modelar o nosso comportamento. Many of these circumstances model our behavior. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos apenas trazendo um princípio bíblico acerca da paternidade. And when talking about this, not just bringing a biblical principle on Eu quero fatherhood. destacar aqui dois pontos que eu acredito ser muito importantes para que a gente possa dar mais solidez e mais verdade nisso que eu acabei de falar. But bringing 2 points to truly solidify what I just said. Dia 28 de junho de 1993, June 28th of 1993, a revista Time, uma das revistas mais renomadas desse país, a very well-known magazine, the Times Magazine, publicou em sua capa uma edição importante e que o tema era paternidade. published an edition that was about fatherhood. Nessa edição, And in this a edition, revista Time, this ela magazine destacou o aumento da crise aqui nos Estados Unidos da ausência paterna e seus impactos sociais. it highlighted the crisis here in the U.S. of the absence of fatherhood. Pesquisas foram feitas, Researches were made, dados foram levantados statistics were em que raised, crises sociais and that social crises estavam impactando todas as esferas de uma sociedade. were impacting all of society, Estavam ligadas that were e tied, muitas delas estavam diretamente ligadas and many of them directly tied à ausência paterna. to the absence of a Não father. é uma ausência física, nós entendemos isso. Not always a physical Mas absence, uma ausência paterna em áreas em que nós acreditamos serem fundamentais para a construção de uma sociedade saudável. but an absence in areas that we believe fundamental to the building of a healthy Se nós, society. como pais, If as fathers, somos responsáveis pela provisão de um lar, we're responsible for the provision of a somos home. responsáveis pela proteção de um lar, We're responsible for the protection of somos a home. responsáveis pelos limites de um lar. We're responsible for the limits of Então a você home. entende junto comigo So you understand with que a me falta dessas coisas, that the lack of these a falta da things, provisão, the lack of a provision, falta da the proteção lack of e a protection, falta dos limites and the lack of limits vão impactar diretamente o curso social de uma comunidade, will directly impact the social course of a community. onde é impossível você não conectar as coisas Where it's impossible to not e connect não things entender que a figura paterna, and not understand that the father ela não figure, apenas é fundamental, it's not just fundamental, mas ela é essencial para uma comunidade saudável. but it's essential for a healthy community. Esse impacto de uma matéria que foi publicada como uma matéria de capa da revista Time This impact that was the main edition trouxe ainda um aprofundamento maior brought
something even deeper. E 2 anos depois, 2 years later, na edição de 27 de fevereiro de 1995, on February 27th of 95, a revista US News e o World Report the U.S. News and World Report magazine, publicaram uma matéria com o seguinte título: they publish an edition with this title, Dad is Destiny. Pai é destino. O destino de uma sociedade The destiny of a está society diretamente ligada aos is pais. directly tied to the E o fathers. argumento era que a presença e o envolvimento do pai And the argument was that the involvement of the father influenciam fortemente strongly o influences futuro das próximas the gerações. future of the next generation. As próximas gerações The next generations estão sendo influenciadas are being influenced pela figura dos pais dentro da sociedade. by the father figures in society. É claro que nós acreditamos que isso não apenas é de agora, Of course, we believe this is not just of now deste século passado. or of this past Nós century. acreditamos que isso é uma circunstância que tem sido endereçada e ensinada pela própria Bíblia Sagrada ao longo dos milênios. We know it's been taught by the Bible forever. Nós acreditamos que o Senhor, Ele tem trazido isso. We believe that God has been bringing this. Deus tem dado uma das maiores God has given one of the greatest honras honors ao homem, to mankind, dando a ele um título de pai. giving him a title of being a Deixa eu dizer dad. para você Let me tell you, que o Senhor não deu um título que apropria-se a Ele mesmo, às God mães, didn't give a title that belongs to himself to the mas moms, deu aos pais. but he gave it to the Quando dads. Jesus, e preste atenção porque isso é muito importante nós entendermos. This is very important for us to understand. Quando Jesus estabelece o seu ministério nessa terra, When Jesus establishes his ministry on earth, Ele traz uma figura de Deus he brings a figure of God que era uma figura novíssima a todos aqueles que estavam ao seu redor. that was a new figure to all of those A around him. gente já nasce, cresce, principalmente aqueles que têm muito tempo dentro da igreja, A lot of us that have been in church for a while, we are born and seja em raised, qualquer religião cristã. or in any Já religion. nasce, cresce entendendo que Deus representa essa figura paterna. We're born and raised understanding that God is this father Mas o que a figure. gente não sabe But what we don't é know que antes que Jesus viesse à terra, is that before Jesus came to earth, Deus não era conhecido como Pai. God was not known as a father. Ele era apenas, ou se assim nós podemos dizer, ele era essa figura de uma religião monoteísta, He was known as this figure to a religion enquanto outras religiões possuíam vários deuses. that worshipped one God while others had other O Deus gods. Criador, The God, the Criador creator, dos céus e da terra, creator of heaven and também earth, conhecido como Adonai. also known as Adonai. Esse Deus This God era a figura que dava a representação daquilo que nós entendemos hoje ser a fé cristã. was the figure that represented what we see today as the Christian Quem faith. traz essa figura paterna Who brings this é father o próprio figure Jesus. is Jesus. Então Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos So when Jesus teaches his a disciples se relacionarem com esse Deus Todo-Poderoso, to have a relationship with this almighty God, Jesus mostra a eles Jesus shows them caminho muito mais íntimo. a path that's much more E Jesus intimate. nos ensina que esse Deus Todo-Poderoso And Jesus teaches that this almighty God também é o nosso Pai. is also our E Father. aí na oração do Pai Nosso, And in the Our Father que prayer Jesus ensina aos discípulos, that Jesus teaches to the disciples, porque ele não precisava fazer esta oração. because he didn't need to pray this A prayer. oração do Pai Nosso não é para mim. The Our Aliás, Father- não é para o próprio Senhor, mas You- sim para mim. Our Father prayer is not for the Lord, but Para for Jesus me. não faz sentido fazer uma oração Does it make sense for Jesus to say a em que ele prayer pede perdão pelos seus that pecados, he asks forgiveness for his porque sins? Jesus nunca pecou, Because he never sinned, nem em palavras, not in words, nem em ações or in e actions, nem em pensamentos. or in thoughts. Então a oração que ele nos ensina So the prayer he teaches é us exatamente trazendo essa ideia paterna, is bringing this fatherhood, lançando um fundamento na nossa fé, laying a foundation in our em faith que não estamos servindo e adorando um Deus todo-poderoso that we're not serving an almighty que está God sentado em um trono, em uma luz inacessível. that is seated on an inaccessible throne. Mas esse Deus, But this God que é todo-poderoso, that is almighty também é o nosso Pai. is also our Father. E o que mais nos aproxima
de Deus and what brings us the closest to ou God nos distancia de Deus or distances us está from ligado à God nossa relação com o nosso Pai aqui na terra. is tied to our relationship with our Father on earth. E é talvez sobre isso um pouco que nós queremos falar nesta And maybe manhã. that's what we want to talk about A today. maneira como você se relaciona com o seu Pai na terra The way that you relate yourself to your earthly impacta Father e influencia a maneira como você se relaciona com o seu Pai celestial. influences how you relate to your heavenly Isso Father. não significa que nós não podemos amadurecer, ajustar e até mudar essa relação It doesn't mean we can't change this relation a partir de um entendimento, through an mas understanding. significa que nós precisamos entender But it means that we need to que a nossa understand relação paterna com o Senhor, that our relationship as a father ela with determina God o grau e o nível de intimidade que podemos desfrutar nessa relação. determines the level of intimacy we can enjoy. Então, quando nós oramos e buscamos a Deus, So when we pray and seek the nós Lord, temos a opção we have the option de fazer aquela oração colocando Deus em uma distância quase que infinita, of saying that prayer where we distance God almost ou infinitely, trazendo Ele para tão perto da gente que a gente às vezes se constrange em usar algumas palavras. or to bring Him so close to us. A verdade The truth que nós queremos desfrutar nesses dias that we want to enjoy these é de days saber is of knowing que o Senhor, that God Ele foi quem nos deu os nossos pais. was the one who gave us our dads. Você não pode, como eu também não posso, escolher o nosso pai. You and I, we can't choose who our dad is. A Bíblia, quando nos ensina a tratar os nossos pais, nos mostra a figura do homem em primeiro lugar. When the Bible teaches us how to treat our parents, it shows the father figure E a first. gente precisa entender essa sequência, porque ela constrói um entendimento muito mais pleno daquilo que é uma figura paterna. We need to understand the sequence to create a full knowledge of what Então, this quando father Deus figure cria o is. homem, So when God creates man, hoje estima-se mais de 7 bilhões de pessoas nessa terra. we can estimate about 7 billion people E living on você earth. entende que apenas um homem And only one man foi formado do pó da terra. was created from the dirt. E esse homem foi Adão. And this man was Adam. Adão, Adam, primeiro homem, the first man, primeiro the marido, first husband, primeiro the pai, first foi dad formado do pó da terra. was made from the dirt. Eu acredito de todo o meu coração And I believe with all of my heart, que existe um lugar específico que o homem ocupa dentro da sociedade, there's a special place that the man occupies in para que society. ele, deste lugar, So from this place, assuma uma posição he can take up a de position honra, of honor que é de ser pai. that is to be a father. Dentro de uma casa, In a home, nós podemos olhar para a construção de uma casa. we can look at the construction of Os a house. filhos nessa analogia representam o telhado da In this casa. analogy, the kids are like the roof. A esposa representa as paredes desta The casa. wife is the walls of this E o house. pai representa a fundação dessa And the casa. dad is the foundation. Quando você não entende muito sobre construção, When you don't understand a lot about construction, você se atenta muito mais you'll be looking so para much aquilo que é more visível aos teus olhos. at what you can directly Telhado see, da casa, a roof of a as house, paredes da casa, the walls of the e house. você não entende But you don't que o understand que mantém aquele telhado e aquelas paredes de pé that what keeps those walls and roof up é a fundação da casa. is the foundation. Talvez alguém já teve a infelicidade Maybe someone has had the bad comprar uma experience casa, of buying a house ou talvez até mesmo de buscar a reforma de uma casa or trying to renovate a house que a fundação dela estivesse that comprometida. its foundation was compromised. É muito natural quando você olha, por exemplo, eu já estive em alguns lugares em que a fundação estava comprometida, It's natural. I've been in places that the foundation e aí was você chega broken. numa casa e a parede também é torta, You get to a house and the walls are kind of o crooked chão está meio desnivelado, and the floor is kind e a of gente pensa assim, unleveled. vamos preencher aqui, vamos colocar um piso por cima e o chão fica nivelado We think, novamente. oh, let's fill it in and let's level it out. Essa parede aqui meio torta, vamos compensar aqui com um reboco maior, né, com a massa. Let's put a greater patch here on this E wall. o que a gente não entende But what we don't understand é que a parede e o chão estão apenas seguindo a fundação da casa. is that the wall and the floor are just following Quando the você olha para foundation. dentro de uma estrutura familiar, When you look in a family se structure, o pai estiver trincado, if the father is se a cracked, fundação estiver if the trincada, foundation is cracked, toda a casa vai seguir a
mesma estrutura. the whole house will follow the E não same adianta você structure. querer consertar o telhado You can't try to fix the roof sem consertar a fundação, without fixing the porque foundation. apenas numa questão de tempo o Because telhado entorta In a matter novamente. of time, the roof will become Não crooked adianta a again. gente querer consertar as paredes It's no good to fix the walls sem consertar a fundação. without fixing the foundation. Uma questão de tempo, tudo volta ao seu estado original, In a matter of time, everything goes back, seguindo a linha da fundação. following the foundation. Consertar um telhado não é tão difícil. Consertar um telhado não é tão difícil. Fixing a roof isn't that hard. Abrir e ampliar e mudar algumas paredes também não é tão difícil. Changing, breaking down walls is also not so hard. Consertar a fundação de uma casa But fixing the foundation of a house pode interditar uma obra inteira. could stop a whole Essa entire é work. a importância que o Senhor colocou na vida do homem. That's the importance that God placed in E, man's life. consequentemente, And consequently, essa influência that influence é que vai realmente reproduzir o mesmo exemplo à vida dos filhos, is da what will família, reproduce the same example in the family's a partir life de um pai. from a father. Quando nós olhamos a palavra de Deus, When you look at the Word of God, e principalmente no texto em que nós lemos, and em Efésios especially 6, in this text that we read, o mandamento é muito claro: the commandment is very clear. honrar pais. Honor your parents É um mandamento com promessa. is a commandment with a promise. O que é lindo da parte do Senhor What is beautiful from é God, que Ele não nos dá um mandamento para amar os nossos pais. He doesn't give us a commandment to love our Embora parents. o amor, a demonstração de amor também seja uma forma de honra, Even though the demonstration of love is also a way to honor. mas se o Senhor nos dá um mandamento para honrar But if the Lord gives us a commandment to e honor não nos dá um mandamento para amar, and not to love, talvez Deus saiba muito bem maybe God well knows que nem todos nós, that not all of por us, circunstâncias que ocorreram, because of things that had happened, conseguimos realmente amar os nossos are pais. able to truly love our fathers. Isso é para você ou para alguém que talvez não consegue lembrar do seu pai sem sentir dor, And that's for someone that can't remember their father without feeling sem pain sentir tristeza, or sadness, sem talvez rejeitar no seu coração. or maybe rejecting in their heart. E por isso você não consegue amá-lo, And because of that, you can't love them. porque você não consegue ver o seu pai como uma pessoa de bem para a sua vida. Because you can't see your father as someone good to you. Então não se sinta culpado So don't feel guilty se você não consegue ainda amar o seu pai. if you can't yet love your father. Se sinta culpado Feel guilty se você não consegue honrar o teu pai. if you can't honor him. Porque o mandamento Because the não está commandment ligado diretamente ao amor, is not tied directly to mas o love, mandamento está ligado direto à honra. but it's tied to honor. E honrar pai In honoring your talvez father, não seja apenas você demonstrar palavras bonitas para ele. maybe it's not just saying pretty words to him. Honrar pai Honoring your father, talvez está ligado ao cuidado, maybe it's tied to care, talvez ao serviço, maybe to à service, presença em momentos importantes, to being there in special a moments. demonstração de gratidão. The demonstration of Eu não gratitude. preciso amar I don't need to para que eu love seja grato. for me to be grateful. E às vezes a gente olha e fala assim, grato por quê? Sometimes we look and say, grateful for Grato what? por que que ele fez? What did he Ou do? pelo que foi feito? Or what was done? Grato pela dor, Grateful for pain. grato pelo abuso, Grateful for abuse. grato pelas correções desnecessárias, Grateful for unnecessary corrections. grato pelo abandono, Grateful for abandonment. grato pelo que o meu pai fez. Grateful for what? Se você não encontrar nada para ser grato ao seu pai, If you don't find anything to be grateful seja for, grato por uma be coisa. grateful for one Se thing. você está vivo hoje é por causa do teu pai. If you're alive today, it's because of Todos him. nós devemos gratidão aos nossos pais. We all owe gratitude to our fathers. E existe uma forma de honra que talvez seja uma das mais expressivas que nós podemos demonstrar. And there's a way of honor that's maybe the most expressive one. Não é, quem sabe, de costume de todos nós It's not maybe a habit of ours usarmos a palavra honorário, to use the word honorary. embora seja uma palavra muito comum dentro de alguns segmentos da sociedade. Maybe in some segments of society it's common. Mas seus pais, suas mães, principalmente aqueles que tiveram prestações de serviços, por exemplo, de contabilidade ou de advocacia, de alguma coisa que realmente no Brasil é colocado não como
um invoice que você paga, mas como os honorários que você paga. But in Brazil, it's very common for you to break down the services that you did for someone, and that's the honoraries E that aí are você paid. recebe um boleto And then you receive that pelos bill honorários. for the E honoraries. quando você olha para a palavra honorário, And when you look at the word a honorary, raiz da palavra honorário the root of that word significa pagamento, that means ou payment que significa compensar por aquilo que foi prestado. or a compensation for what was A done. raiz da palavra honorário The é a root of palavra that word honra. is the word honor. E o que nós entendemos And what we understand sobre honra, about honor, além das suas variações, beyond its é variations, que a honra, is that honor. ela significa suprir aquilo que te foi feito. It means to fulfill what was done to you. E o pastor, quebre em miúdos para que eu possa Pastor, entender melhor. Break it up for me to Eu vou dar para understand. você um cenário muito comum que nós temos, principalmente numa comunidade imigrante ou na nossa comunidade imigrante. I'm going to give you a very common scenario in our immigrant Muitos community. de nós viemos solteiros do Brasil, nos casamos aqui, Many of us came single from Brazil, got e married aí here, começamos a trabalhar aqui, and we started to work here. e aí a gente começa a ajudar pai e mãe no Brasil, And we start- principalmente aqueles que vieram de uma família necessitada. To help our families in Brazil, especially those that came from Ajuda a family pagar in need. seguro de saúde para eles, Maybe you'll pay their health ou ajuda a insurance, pagar aluguel, or you help pay their rent, ou ajuda a fazer or compras, you help them with their ou groceries, ajuda com alguma outra coisa básica. or you help with any basic E aí de need. repente você casa. And then you get married, E aí a tua esposa ou o teu marido and your wife or your não husband, tem a mesma realidade. they don't have the same Talvez os reality. pais dele ou dela Maybe their não parents possuem a mesma necessidade. don't have the same Ou needs, or querem direitos iguais. they want equal Não, rights. se você manda para sua mãe, No, if you send money to tem your que mom, mandar para minha mãe também. you have to send it to mine too. Se você ajuda o seu pai, If you help your tem dad, que ajudar o meu pai you também. have to help mine Só que a too. questão é que teu pai ou a tua mãe não precisa da mesma ajuda. But maybe your parents don't need the same help. E a honra dentro desse sentido And the honor in this sense não está em você dar tudo o que eles querem, isn't in giving them everything they want, mas em você não deixar faltar aquilo que eles but precisam. it's in not allowing to lack what they Ao need. ponto de você poder entender isso, To the point that you can understand this, que desonrar pai e mãe that dishonoring your também parents está ligado a você não suprir as necessidades básicas que eles possuem. is also tied to not fulfilling their basic E eu vou te needs. explicar isso de uma maneira muito lógica para que isso não venha a passar desapercebido na sua mente. And I'll explain this to you very logically. Faça uma conta comigo. Let's do the math. Deixa eu te apresentar uma pequena equação. Let me present to you a small Se a gente equation. pensar que até que os filhos alcancem a maioridade, If we think that until our kids are over e age, se a gente pensar que a maioridade está aí nos seus 18 a 21 anos, and that's in between maybe 18 to 21 e years old, até que alcancem a maioridade, and until they get there, é uma responsabilidade dos pais it's the responsibility of the suprir parents as necessidades básicas dos filhos. to fulfill the basic needs of Com their muitas children. exceções e nós entendemos. There are many exceptions, we Mas get o that. padrão é esse. But that's like the E é claro standard. que às vezes alguns por necessidades especiais, And of course, some by other mesmo needs, depois que alcançam a maioridade, Even- pais continuam sendo responsáveis. even after they're over age, the parents Outros, are por responsible. muito menos tempo, Others with way os less filhos já time. começam a trabalhar muito cedo, Some people start working saem early. de casa muito cedo, They leave their homes. e às vezes muito cedo os pais não precisam mais atender And the necessidades. parents don't need to fulfill their Mas needs. pensa comigo que nessa margem de aproximadamente 20 anos, But in this margin of about 20 years, existe uma responsabilidade dos pais sobre os filhos em suprir aquilo que eles precisam. there's a responsibility of the parents over the kids to Quando fulfill você their faz needs. essa conta When you do that e math, você transfere ela para o final da vida And you de um ser humano, transfer it to the end of someone's life, pensando aí que nós trabalhamos aí até os 60, 70 anos de idade. thinking that you'll work until you're about 60, E 70 depois years old. disso nós temos ainda algum tempo pela frente. And after that, you have some time ahead of E you. você pega esse tempo final, You take this end é time. mais ou menos a conta do tempo inicial. It's about the same as the O que initial significa time. isso? And what does that Isso é mean? um ciclo natural que Deus It's estabelece. a natural cycle that God Enquanto você establishes. é de menor, While you're a kid, a responsabilidade é dos seus pais. the responsibility is of your parents. Quando seus pais se tornam idosos, And when your parents become elderly, a responsabilidade é sua. it's your E responsibility. esse ciclo se repete. And this cycle keeps going. Então hoje, pais, So today, e a gente parents, sabe
que nós não temos uma comunidade brasileira de muitos idosos, We know we don't have a lot of elderly a não in ser the aqueles que community. são os nossos pais e vêm morar conosco. Those that are maybe our parents that came to live with us. Porque numa comunidade imigrante, normalmente é uma comunidade que pessoas mais jovens, por causa do trabalho, estão. In an immigrant community, we usually have younger people because of work. Mas entenda uma coisa, But understand something. vai chegar um momento A moment will come que a responsabilidade de cuidar dos seus pais serão suas. that the responsibility of taking care of your parents will be Se é yours. que isso ainda não chegou. If that is not here yet. E o que Deus está dizendo é And what God is saying que is honrar os pais honoring the parents é um mandamento. is a commandment. E é o primeiro mandamento com promessa. And it's the first commandment that comes with a promise. Deus não está fazendo barganha com ninguém. God isn't bargaining with Deus não anyone. está dizendo assim, cuida dos seus pais porque eu vou cuidar de você. He's not saying take care of your parents and I'll Deus take não care of precisa you. fazer isso. He doesn't need to do that. Deus está estabelecendo uma lei. He's establishing a law, Está estabelecendo um princípio. a principle. E os princípios, eles não dependem And the principles don't depend do nosso amor por Jesus. on our love for Jesus. Eles dependem da nossa obediência àquilo que Ele manda. They depend on our obedience to what he tells De forma us. que uma pessoa In a way that que someone nem crê em Deus, that doesn't even believe in se ele God, obedece um princípio da palavra, if they obey a principle of ele the é word, abençoado por esse they are princípio. blessed by that Do principle. contrário, The opposite, alguém que diz que ama Jesus, someone that says they love mas Jesus, não obedece um princípio bíblico, but they don't obey a biblical é principle, quebrado por esse is princípio. broken by that E olha o principle. princípio. Look at the principle. Honrar pai e mãe Honor your parents para que te vá bem so you'll be maybe well e viva muitos dias. and you'll live a long time. Diga comigo, prosperidade. Say with me prosperity, Todos digam prosperidade prosperity, e digam longevidade. and longevity. São as duas promessas It's the two promises atreladas à honra a pai. that are tied to the honor to your E a mãe. parents. Essas duas promessas, These two promises, prosperidade e prosperity longevidade. and longevity. Eu não conheço uma pessoa I don't know one person que se compromete diante de Deus that is committed before the Lord de honrar pai e mãe, to honor their parents, que mesmo que passe alguma necessidade, that even if they go through some need, o Senhor não venha prover de maneira the sobrenatural. Lord doesn't provide in a supernatural Como way. não conheço uma pessoa Like I also don't know que one person desonra pai e mãe that dishonors their e parents tem uma vida próspera nessa and terra. has a truly prosperous E eu não life. estou falando prosperidade, And I'm not talking ter about muito prosperity dinheiro na conta. and having a lot of Eu money. estou falando prosperidade, Prosperity, segundo o que a palavra do Senhor diz. according to what the word says, Prosperidade está muito mais ligada à ausência de necessidade prosperity is tied to the lack of need do que propriamente muito dinheiro na conta. and not so much to having a lot of money. Prosperidade, Prosperity, a longevidade, longevity, viver muito tempo nessa terra. living a long time on earth. Ouça isso. Listen to this. Viver muito tempo nessa terra, Living a long time on vivendo uma earth, vida difícil, living a hard life, nos leva a pedir que o Senhor encurte a nossa vida. takes us to ask the Lord to make our life short. Agora, ter uma condição muito boa But having good e viver conditions pouco tempo and living a short amount é of você time receber muito e não ter tempo para desfrutar. is you receiving a lot and not E having o que a time Bíblia to diz é enjoy it. isso. The Bible É says que quando this. nós honramos nossos pais, When we honor our parents, nós temos não apenas we don't a have bênção da prosperidade, just the blessing of mas o prosperity, tempo para desfrutar daquilo que nós but recebemos. we have time to enjoy what we received. A liberação de promessas The releasing of promise através da honra through honor. aos nossos pais. Agora, pais, Now, dads, guardem o coração de vocês. guard your heart. Porque às vezes nós nos frustramos e nos entristecemos Because sometimes we get frustrated por não ter o reconhecimento que gostaríamos de ter. because we don't have the recognition we would like to have. Você nunca vai ver alguém You're never going to see se someone preocupando em trazer uma renovação, uma reforma, uma cara nova na fundação de uma casa. worrying to bring a new face to the foundation of the house. A gente quer trazer nas paredes, quer pintar de uma cor We diferente, want to remodel the walls, mas não na fundação da casa. but not in the Nós foundation. não somos as paredes da casa. We're not the walls. Nós somos as fundações da We're casa. the foundation. Então a fundação normalmente ela é esquecida. Foundation is normally forgotten. A fundação normalmente ela é It's invisível. normally invisible. A fundação normalmente ela não é lembrada. It's normally not remembered. A fundação normalmente ela foundation. não aparece. It doesn't really show up. Mas a fundação ela é a responsável em manter a casa de pé. But the foundation is responsible for keeping that house up.
Esse prédio em que nós estamos, This building that we're in. talvez se fosse hoje, nós não conseguiríamos permissão para construir esse prédio. Maybe if it was today, we wouldn't have permission to build it. As leis, elas vão mudando. The laws change over E esse time. prédio, como esse terreno inteiro, And tanto esse estacionamento como o prédio, como o terreno que está aqui na frente. this building, the parking lot and the lawn, Ele está em cima de um espaço de terra que é considerado um wetland. it's all on top of wetland. E quando você olha, por exemplo, And when you look, for alguém example, pode entrar aqui todos os domingos someone can come e in falar assim, here. por que a igreja não, sei lá, se esse terreno da frente é da igreja, por que não cuida melhor, não corta, não mantém uma graminha verde, umas plantas bonitas, né? And say, why doesn't the church, since they own this lawn, make it like A nice? gente gostaria muito de fazer isso, We would love to do mas that. é um lugar protegido pelo governo, a gente pode nem tocar direito. But it's a preservation area, we can't Nós even podemos touch it. cortar o mato quando ele está muito alto, e isso 2 vezes ao ano We somente, can cut the grass com twice a year permissão prévia deles. with previous Ou então a gente permission. pode entrar aqui no estacionamento Or we can go here e in falar the assim, parking meu lot. Deus, por que não pode colocar um asfalto novo, um estacionamento novo aqui, e fica esse negócio cheio de remendo. And say, why don't you pave it all? It's all Nós também não patchy. podemos fazer aquilo que gostaríamos, We also can't do that. porque como está embaixo desse asfalto, tem uma parte de terra que é uma terra considerada wetland, molhada. Because since there's wetland under this Então, quando pavement, ela petrifica no inverno, when it freezes in ela the winter, estoura o estacionamento. it cracks E the todo whole ano que a parking gente lot. pode fazer são esses remendos. And everything we can do are these patches. E aí, quando você olha e observa, And when you look at all of that, todo mundo percebe isso. everyone notices Uma vez um that. irmão me pediu perdão, Once someone asked me for porque ele falou forgiveness, assim, nossa, a igreja investe com tanta coisa lá dentro e aqui Because they fora said, esse negócio horrível. the church looks so good on the inside, but Parece it's que horrible ninguém on the cuida outside. dessa frente da igreja. Looks like no one takes care E aí, of quando ele this. tomou conhecimento que a gente não cuida porque a gente não tem como cuidar como gostaríamos, And when he knew that we just can't really do it, então essa pessoa me pediu perdão. he came to ask Não se for preocupe, está forgiveness. perdoado. Aproveita o teu testemunho para poder também estimular o perdão de vários outros que I'll precisam say- pedir perdão por I'll isso use também. your testimony to stimulate the forgiveness of others. Mas o que eu quero dizer com isso But what I want to say é with que this, embora o terreno não seja o melhor para a even construção, if the land is not the e best que for talvez nem building, seria aprovado para construir um prédio como esse, maybe it wouldn't even be allowed. mas uma coisa é verdade. One thing is true. Quem foi a pessoa que construiu esse prédio? Whoever built this Há building décadas atrás, decades ago fez uma fundação inabalável. made an unshakable foundation. O terreno The land não é apropriado, is not appropriate, mas a fundação do prédio é sólida. but the foundation of the building is Sem a solid. vida do pai. And that's the Às Father's vezes ele life. está num terreno que não é apropriado, Maybe you're in a soil that's not que é appropriate. desafiador, It's que challenging. é difícil. It's hard. Mas se você estiver sólido, But if you're se solid, você estiver firme, if you're firm, se você estiver if inabalável, you are unshakable, vão passar as estações, seasons will pass. algumas coisas vão surgir, Some things will come up, mas as paredes da tua casa não serão movidas. but the walls of your home A will not be estrutura shaken. do teu lar The structure of your home será inabalável. will be unshakable. A figura de um pai The father figure é uma figura em que o Senhor honra com os títulos que nós o conhecemos. is a figure that the Lord honors with the titles that we know. Os mandamentos que seguimos e obedecemos The commandments that we de honrar os follow nossos pais of honoring our parents são mandamentos que nos protegem. are commandments that protect us. Sacrifícios que nós fazemos como fundação The de uma casa, sacrifices that we do, das noites sem dormir, the nights without sleeping, das preocupações silenciosas, the silent worries, das orações feitas em segredo, the prayers that are in silence, das renúncias, things that we have to das let go of, batalhas que nunca chegaram ao conhecimento dos filhos. the battles that our kids don't even dream of. Honrar não Honoring significa ignorar as falhas, doesn't mean ignoring the mistakes, mas significa que reconhecer que Deus usou essas pessoas but it's recognizing that God used these people para trazer um ponto de sustentação à minha vida. to sustain my life. E mesmo sendo pais imperfeitos, Even being imperfect foram fathers, eles os instrumentos de Deus para que eu estivesse onde eu estou. they were the instruments of God for me to be here today. Não se engane. Don't be mistaken. Se você não conseguir honrar o seu pai, If you can't honor your se father, alegrar com ele be joyful with him. por causa dele, Because of him, então encontre a alegria na obediência ao Senhor. find joy in obeying the Lord.
Encontre satisfação na obediência ao Senhor. Find satisfaction in obeying the Lord. Em alguns momentos da nossa vida, queridos, In some moments of our lives, o único motivo que vai te levar a sorrir the only reason that'll make you smile é que você está no lugar de obediência ao is Senhor. that you're in a place of obedience to God. Porque o lugar de obediência ao Senhor Because the place of obedience é to the o Lord melhor lugar para se estar em toda a nossa is vida. the best place to be in our whole lives. Quero terminar And I want to finish up dizendo para você, pai, que está aqui hoje, saying to you, Father, se that's você não here, recebeu um café na cama, if you didn't get breakfast in bed, se você recebeu uma caneta na igreja, que é mais ou menos te lembrando que amanhã você tem que trabalhar cedo, if you got a pen in church reminding you that you have to work tomorrow, se você não recebeu nenhum presente, if you didn't get any gift, quem sabe nenhum cartão, maybe not even a card, seja para o seu pai be it for your father, aquilo que você gostaria que os seus filhos olhassem e vissem você. be to your kids what your kids would like to Se see. você tem o seu pai com você, If you have your dad with you, seja grato a ele. be grateful. Se ele está vivo, If he's still alive, seja grato a ele. be grateful. Porque muitos de nós, Because many of e eu me us, incluo nesses muitos, and I'm included in this, gostaríamos de um dia como esse, would like to, in a day like mandar uma today, mensagem para o nosso pai. send a text to our dad Dizer, pai, obrigado. and say, Dad, thank you. Mas ele já não está mais aqui. But he's not here anymore. Se o seu pai está vivo, If your dad's alive, se o seu pai ainda pode ser acessado, if he's still accessible, seja grato. be grateful. Se eu tivesse a oportunidade hoje If I had the opportunity today de ter amadurecido na minha vida como pai, como marido, como homem, of having matured in my life as a man, e tivesse a oportunidade and I had the opportunity de o meu pai ainda estar vivo, for my father to still be eu alive, acredito I believe que ele estaria servindo a Deus de todo o coração. that he would be serving the Lord. Mas a minha imaturidade, But my eu não me immaturity, culpo por isso, and I don't find porque ele myself teve várias guilty, oportunidades. because he had many E nós opportunities. acreditamos que ele aceitou o Senhor já próximo, ou quem sabe nos últimos segundos de vida. We believe that he accepted the Lord in his last minutes of life. Mas eu digo para você But I'll tell you, que a minha imaturidade my immaturity não o aproximou de Jesus, didn't make him closer to mas Jesus. fez com que ele achasse que Jesus e a igreja estavam me tirando dele. But made him think that the church was taking me away from him. Era mais importante para ele. It was more important than Era him. mais importante para mim It was more important to me não faltar nenhum culto na semana not miss a service do que tirar um momento para sentar com meu than pai. to take one moment and go out with him. Era mais importante para mim It was more important to me não perder um compromisso to not miss one de commitment ensaios, of de rehearsals, reuniões, of meetings, de cultos, of services, de eventos, of events. mas não conseguia tirar um momento para falar, pai, vamos em algum lugar tomar um café, tomar um sorvete. But I couldn't take a moment to say, hey, Dad, let's get Hoje some eu me ice cream. arrependo. Today, Hoje eu voltaria e faria tudo diferente, I would go back and do it differently. mas não tenho mais essa oportunidade. But I don't have that opportunity E a única anymore. coisa que eu posso dizer para você que ainda tem essa The only oportunidade, thing I can say to you that still has the não opportunity, deixe para amanhã. don't leave it for Meu tomorrow. pai faleceu de infarto, My dad died of a heart uma attack. morte súbita. It was a very quick death. Não teve a oportunidade Didn't have the de ver opportunity ele me despedir, to see him or say goodbye. apenas de despedir do corpo dele. Just say goodbye to his body. Quando eu olho hoje, And when I look today, eu posso dizer para você, I can tell you, não esteja no lugar que eu estive. don't be in the place that I was in. Seja grato a Deus pelo teu Be pai. grateful to God for your Honre o dad. teu pai hoje. Honor your dad today. Talvez exista uma chave no seu coração, e eu termino com isso, Maybe there's a key in your heart, and I want to finish, que precisa ser liberada hoje. that needs to be released. Perdoe teu pai. Forgive your father. Se mencionar o nome pai If mentioning the word father te deixa desconfortável, triggers you, traz dor no teu coração, brings pain to your heart, perdoe ele. forgive him. Porque enquanto você não conseguir fazer isso, Because while you're not able to do você that, não consegue liberar aquilo que Deus quer te entregar. you won't be able to release what God wants to give you. Isso não é opcional, This is not isso é optional. mandamento. It's a commandment.
Deus não sugere honrar os pais. God doesn't suggest to honor Deus the fathers. ordena honrar pais. He ordains it. Deus não aconselha honrar pai. He doesn't give you an advice. Deus ordena. He commands you. E Deus diz, And he says, e prepare-se para o que você vai ouvir agora. prepare yourself to what you're going to hear. Se a bênção da honra é prosperidade e If longevidade, the blessing of honor is prosperity and longevity, qual é what o is inverso the opposite da longevidade? of longevity? É uma vida curta. It's a short life. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? You know what the Bible wants to say with Que this? para uma pessoa que desonra pai, For a person that dishonors their melhor é parents, que ela morra cedo. it's better for them to live a Porque short quanto life. mais tempo ela ficar viva na terra, Because the longer they're alive on earth, mais ela influencia pessoas a fazer o mesmo. the more they'll influence others to do the E same. ela vai reproduzir esse And comportamento they're going to reproduce this e behavior prejudicar as próximas gerações. and hinder the next generations. Termino dando um conselho para as esposas que estão aqui. Now I want to finish giving advice to the wives. Ensine teus filhos a honrarem o Teach teu your marido. kids to honor your husband. Ou se não for o teu marido, o pai biológico, Or if your husband is not the biological ensine os father, seus filhos a honrar o pai deles. teach your kids to honor their parents, their Independente da fathers. situação. Doesn't matter the situation. Talvez ele nunca te ajudou. Maybe he never helped Talvez ele you. te abandonou. Maybe he abandoned Talvez you. ele te traiu. Maybe he betrayed Talvez you. ele fez tudo de errado com Maybe você. he did everything wrong. Mas enquanto os teus filhos não honrarem o pai deles, But while your kids don't honor their dad, existem bênçãos que ficam travadas e Deus não pode liberar e não estão associadas ao amor de Deus. there are blessings that are locked and not O amor de associated Deus to está God's para love. salvação God's love is for e salvation, não para prosperidade. but not for prosperity. Deus não te prospera porque Ele te ama. God doesn't prosper you because he Deus loves te you. salva porque Ele te He ama. saves you because he Ele loves te you. prospera porque você He obedece. prospers you because you Por isso a obey. salvação depende dEle, Salvation depends mas on a him, prosperidade depende de nós. but prosperity depends on us. Alguém comigo nessa manhã? You following me? Tem algum pai comigo nessa manhã? Any dads here? Vamos ficar em pé. Let's stand. Que nesta manhã, May this morning, inclusive as nossas comparações dentro de casa, including our comparisons at home, eu falo isso com muito amor And a I say mães this que estão aqui. with so much love to all the moms, Sejam mulheres de Deus e mulheres que edificam sua casa. be women of God, women that build your home. Nos momentos a gente ouve as mães ou algumas mães Many moments we hear some moms sempre associar o defeito do filho ao pai. always associate the bad things in their kids to the dad. Aquilo que faz bem feito What they do well é fruto de um menino bem educado. is fruit of a Mas well-behaved aquilo que child. faz mal feito But what they do wrong é igual ao teu pai. is just like your dad. Faz igual ao seu pai. You do just like your dad. E às vezes o filho fica confuso. And sometimes the child's confused. Como assim eu sou igual ao meu What do you pai? mean I'm like my dad? Quando eu grito, eu sou igual ao meu When I pai. yell, I'm like my dad. Quando eu faço alguma coisa errada, eu sou igual ao When I meu do pai. something wrong, I'm like my E o que a dad. gente perde What we é miss exatamente isso. is exactly this. É o princípio da Is the honra, principle of honor. que não necessariamente significa que você tem que amar, Doesn't necessarily mean you que need você to tem que love. conviver, You need to live with. que você tem que fazer alguma coisa afetiva, You need to- como você faz alguém que está nesse lugar de ser o seu You pai. need to show affection. Mas nada disso é motivo para você não honrar. But none of this isn't a reason for you to honor. Vamos orar? Let's pray. Até meia-noite hoje ainda é dia dos pais, tá, gente? Till midnight tonight, it's Father's Day still. Só lembrando algum filho que está aqui. Just reminding any kids that are here. Hoje, glória a Deus, né? Today, glory to God. Recebi 2 cartões dos meus filhos. I had cards from my kids. Mais diferente do que o outro. One a little more elaborate than the other. Mas eu li, dei um abraço neles. So I read, gave them a hug. Agradeci. I thanked them. A minha esposa
cuidadosa foi lá e colocou uns presentes. My wife put the gifts there. Colocou um negócio lá que ficou me tentando, eu fiquei vencendo. Eu cheguei aqui e já me senti um campeão She hoje. puts her, and I got here and I felt like a champion Que ela already. colocou 2 chocolates que são os que eu mais gosto. She put two of my favorite chocolates. Que eu não vou falar com você qual que And é, I'm not going to tell you which porque eu one não it quero is. ganhar chocolate. Because I don't want to get Porque eu tô num chocolate. propósito de 0 açúcar. Because I'm trying to get De zero repente, sugar. 2 chocolates é o que mais gosto ali na minha frente. 2 chocolates of my E eu favorite preparando a ones. mensagem e orando, And I'm preparing the e ela message and coloca o praying. chocolate na minha And frente, she na puts mesa. the chocolate right in front Olhei of pro me. chocolate e falei, você está repreendido I esse looked at chocolate it and I said, agora. I rebuke you. Em nome de Jesus, sai daqui, chocolate. Mas assim, não estou tão radical no 0 Not so açúcar, né? radical, right? In the Então, zero já que você sugar. vai abrir uma pequena exceção, Since you're going to open a little pelo exception, menos abra uma exceção com uma coisa que você gosta. at least open an exception with what you like. Que a bênção do Senhor seja liberada sobre você, pai. May the blessing of the Lord be over you, Father. Que a bênção do Senhor seja liberada sobre você, May mãe, the blessing be over you, Mother, que tem edificado o seu lar. that has built your home. Filhos que estão aqui. Children that are here. Espere crescer, Don't wait to grow se up tornar pai, and become a dad, para olhar para trás to look back e falar, and say, se eu soubesse, eu teria feito diferente. if I knew, I would do it Honre different. teu pai. Love your dad and honor your dad. Tenho certeza que alguma coisa I'm sure that something você consegue ver no seu pai, you can see in your father para que você possa honrá-lo. for you to honor him. Levante suas mãos, vamos orar. Raise your hands, let's pray. Senhor, nós abençoamos cada pai. Lord, we pray for each dad Nesse dia tão on especial, such a special day. nós oramos e pedimos We pray and we ask que os pais possam se levantar, the fathers may be que os risen up. pais possam se posicionar The fathers may be positioned e que nós possamos viver and that we may live um tempo de honra a time of honor de maneira extraordinária sobre os pais. in an extraordinary way over the fathers. Não apenas uma honra que é lembrada uma vez por ano, Not just an honor that's remembered once mas a uma year, honra constante. but a constant honor. Porque nós queremos filhos prósperos. Because we want prosperous Nós children. queremos filhos que tocam suas próximas We want gerações. children that touch their next E nós generation. sabemos que isso está ligado à honra aos nossos We know pais. this is tied to the honor. Senhor, eu abençoo cada uma das esposas que Lord, estão I aqui. bless each of the wives Porque elas because they também são responsáveis also are de responsible ensinarem seus filhos a honrarem os pais. for teaching their kids to honor their Muitas fathers. delas podem estar feridas. Many of them could be hurt. Outras podem ter Others muitos motivos para não ensinarem seus filhos a isso. could have many reasons not to teach them. Mas que o teu Espírito encontre um lugar no coração dessas But may your mulheres spirit find a place in their para hearts trazer essa verdade. to bring this truth. E que não seja pelos pais que falharam, And that it's not by the fathers mas that que seja failed, pelos filhos que precisam prosperar. but by the kids that need to prosper. Então, mãe, So mother, se você não consegue ensinar honra if you can't teach ao honor pai dos seus filhos, to your kids' dad porque eles não merecem, because they don't deserve it, ensina pelo amor que você tem aos teus filhos. teach it because you love your Porque children. só assim eles poderão prosperar. Because only then they will prosper. Nós oramos e pedimos isso. We pray and we ask Em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Amen. Se você está perto do seu pai, If you're near your dad, Deus te abençoe. God bless you. Faça esse dia ser um dia mais especial para ele. Make it a special day for Deus them. abençoe sua vida. God bless your life. Tenha uma semana abençoada na Have a presença de blessed Jesus. week.